O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus lhe respondeu: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Eles encheram até na boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o Rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o Rei se encante com vossa beleza. Queridos irmãos e irmãs, hoje é uma festa linda, como nós dissemos no início, identidade do povo brasileiro, identidade da fé católica no Brasil, identidade da nossa nação enquanto constituição cultural, seja espíritas, seja algumas tradições evangélicas, seja nós católicos, candomblé, todas as raças, tribos, línguas, como foi profetizado no livro do Apocalipse, irão ver essa glória de Deus que se manifesta através de e mediante a Virgem Maria. A carta aos Hebreus diz que de muitos modos e diversas maneiras Deus falou no passado aos nossos pais, mas esse tempo que é o nosso, de uma forma única e definitiva, Deus nos falou falando-nos em seu Filho. E quis usar um meio, uma maneira única, que a gente vai chamar de mistério da encarnação. Daí entra então toda a dinâmica, o sentido do sim de Maria, que representa-nos diante de Deus. Se ela não dissesse sim, nós não estaríamos aqui hoje. Então toda essa dinâmica, esse drama do sim de Maria, desenvolve para nós e devolve-nos a semelhança de Deus, a graça de ver nela
o broto da humanidade, o melhor da humanidade. E por isso, então, a igreja, desde sempre, né, teve um carinho especial para ler esse evangelho. Veja que é um dos evangelhos mais ricos em detalhes. A gente chama mariológico ou mariano, porque é o primeiro núcleo da fé cristã no papel de Maria na salvação do mundo. Daí os títulos que a gente vai chamar, né? Ainda imprecisos, porque precisa melhorar, mas de corredentora, comediadora. A gente sabe que tem que ter um pouco de cuidado, porque São Paulo vai dizer que não há outro mediador a não ser Cristo Senhor. Mas o papel e a participação de Maria é única na estrutura da salvação, porque essa foi a vontade de Deus. Deus quis nos salvar assim. E nesse núcleo, então, a gente vai pegar todas as dimensões da maternidade divina de Maria, da intercessão, da sua Imaculada Conceição, aquilo que vai se desenvolver na tradição da nossa igreja. Por quê? Porque João concebe Maria como a nova Eva. A gente sabe hoje a necessidade de fazer uma interpretação justa, correta. Não basta saber ler, é preciso saber interpretar. E isso, então, exige nossa humildade diante daqueles que são os cientistas da fé, os estudiosos da Bíblia. E todos os estudiosos são unânimes quando eles dizem que a expressão mulher ali significa Eva, Naim. Ou seja, para João, o escritor desse evangelho, há uma nova revelação que se desvela nessa relação do Filho e de Nossa Senhora, e que vai se completar no mistério da cruz, quando novamente Jesus irá olhar para Maria, sua mãe, e dizer: mulher, eis aí teu filho. Porque para João, Jesus não é somente o filho de Maria, ele é o novo Adão, e Maria simboliza ali a nova Eva, a nova humanidade. Então, quase que de forma nuclear e sintética, Maria vem desatar aquilo que Eva havia atado com o pecado. Ela vem colocar uma nova relação de Deus com o homem, do céu com a terra. Ela vem fecundar com a sua intercessão e a sua presença a nossa vida que se tornou insossa, vazia, desértica. E por isso, então, João foca muito no papel importante de Maria já no início dos sinais. Veja que ele frisou muito, né? Esse foi o primeiro sinal. Semeion, em grego, significa duas coisas. Sinal no sentido de miraculum, algo inédito, algo imprevisível, mas ao mesmo tempo um convite a uma abertura para o mistério que se desvela ali. Então, por isso, semeion, sinal, significa algo que faz nascer a fé, que faz brotar a fé. O miraculum brota dessa fé. Então, Deus está novamente renovando o seio da humanidade com o novo Adão e a nova Eva. E em João só existe 7 milagres, por assim dizer, 7 sinais. O primeiro sinal é esse. É uma boda de casamento. É uma relação de esponsalidade. É a promessa de Deus que volta a ecoar no coração do mundo. Deus já havia prometido através dos profetas e ao mesmo tempo profetizado por meio dos seus homens de Deus, né, que um dia Ele faria uma aliança nova e eterna com o seu povo. Mas já não seria uma aliança externa, mas uma aliança íntima e profunda. E a maneira de Deus narrar essa nova aliança, Ele usa a imagem do matrimônio, do casamento. Portanto, o primeiro sinal acontecendo dentro de um casamento é para chamar a nossa atenção de que algo novo está acontecendo no seio do mundo. Por isso esse gesto carinhoso de Jesus chamar sua mãe de mulher. Como eu disse, a importância, né, dos estudos bíblicos, dos estudiosos, que devem ser respeitados, né? A unanimidade deles de que mulher ali não é um termo de desprezo, né? Mas ao contrário, é uma dimensão teológica para que a gente se dê conta do papel importante que Maria tem como nova Eva. E como eu disse, o sétimo
E o último sinal está na cruz. Quando esse novo Adão, como Adão, né? Primeiro Adão, deitado na cruz, onde ele recebe a lança e ferido dali, brota sangue e água, simboliza Adão que Deus fez dormir. Coimitério, dormitório, tem os dois sentidos, de dormitio, em latim, né? Dormição, ou morte. Jesus, na cruz, ao morrer, está dormindo como Adão. E do lado de Adão, Deus tirava Eva, do lado de Cristo, Deus tira ali, simbolizado em Maria, a nova Eva, a nova humanidade, a sua igreja. E aí a igreja vai dizer que Maria é o ícone desse mistério profundo. É aquilo que vai consumar a nossa fé. Jesus vai falar, tudo está consumado. Chegamos à plenitude. A humanidade em Maria é capaz de acolher em si a própria divindade, o Filho de Deus. Daí então vamos desenvolver ao longo dos séculos tudo aquilo que vai ser os efeitos da graça de Cristo em Maria, em nós. Seria muito pobre hoje, na festa de Maria, a Virgem da Conceição Aparecida, se celebrar ela se fosse uma forma de ornamentar, né? Séculos e séculos, a igreja tem essa alegria de filhos, né? De ornamentar a Mãe de Deus. Mas seria muito pobre se a nossa fé somente se traduzisse no rito de ornamentação. Quando o Concílio Vaticano II escreveu um dos últimos parágrafos da Lumen Gentium, né? A luz dos povos, documento sobre a igreja, o concílio disse bem assim, em Maria, Deus conclui o sentido da igreja. Em Maria, Deus planifica o sentido da igreja. Em Maria, Deus realiza a imagem da Trindade. Em Maria, o plano da salvação chega à sua plenitude. E aí vem a frase mais bonita do concílio. Portanto, em Maria, nós cristãos devemos ver o destino de cada um de nós. Celebrar a Imaculada Conceição Aparecida não é outra coisa, senão, ao olhar em Maria, perceber algo de divino que já existe em nós, que habita em nós. Por exemplo, em 1870, quando o Papa Pio IX queria declarar a Virgem Maria como a Imaculada, houve tanta briga, né? Tantas discussões, e aí ao mesmo tempo foi desenvolvendo também o dogma da Assunção, que somente em 1950 o Papa Pio XII vai decretar. Mas aí em 1870 havia um filósofo luterano, de teólogo e filósofo luterano, dinamarquês, inteligentíssimo, chamado Søren Kierkegaard. E Kierkegaard, diante daquelas discussões entre católicos e evangélicos, né, de todos os lados, se Maria subiu ao céu, não subiu ao céu, se ela era imaculada ou não era imaculada, um evangélico, luterano, teólogo honesto, filósofo profundo, com toda a ousadia dele, ele disse, gente, eu como cristão não posso me abismar do abismo que é o mistério da encarnação. E não posso não ser consequente ao acreditar que Deus se fez homem, se eu não olhar que o que aconteceu em Maria deve acontecer com cada um de nós. Se eu falo que ela foi assunta, diz Kierkegaard, eu estou dizendo que esse é o destino de cada um de nós. Em Maria há o espelho perfeito daquilo que vai se realizar em cada ser humano. O mesmo teólogo depois vai discutir a questão da Imaculada e vai dizer, não só Maria é imaculada, como todos nós, cristãos, carregamos em nós a imagem de Deus. Há algo em nós, há um núcleo em nós que não pode ser manchado, não pode ser ferido, não pode ser tocado. E aí, mais de 100 anos depois, o Concílio Vaticano II vai dizer que a consciência humana é o sacrário do ser humano. Lá, somente Deus e o próprio homem pode entrar e ninguém mais.
Veja só, então, algo que vinha sendo desenvolvido ao redor da Virgem se torna um sinal de toda a humanidade querida e salva por Deus. Então, ao celebrarmos a festa da Virgem Aparecida, essa dimensão, né, de ver nela o que Deus sonha para cada um de nós, deve alimentar nossa espiritualidade, para que a gente aposte no sonho de Deus em relação à nossa vida. Deus tem um sonho de fecundar novamente, de vinho novo, a nossa humanidade ressequida pelo ódio, pela raiva, pela divisão, pela falta de fraternidade. A mãe é aquela que agrega os filhos, que acolhe, que unge, né, que transforma. Ao preparar essa missa de hoje, eu estava lendo uma frase do Papa Francisco, quando ele veio a Aparecida em 2013, achei bonita. Ele diz assim: o maior segredo que se pode ter diante da Virgem Aparecida é uma postura, diz o Papa Francisco. E essa postura é deixar-se surpreender por Deus. Olha aqui que ele está falando. Mais do que pedir coisas para admirarmos, devemos continuar a pedir a Deus a capacidade de continuar a admirar o mundo de Deus. Quem é o homem e mulher de esperança, sabe que mesmo em meio às dificuldades, Deus atua e nos surpreende, como nos surpreendeu nas bodas de Caná. A história deste santuário serve de grande exemplo. 3 pescadores, depois de um dia sem conseguir apanhar peixe algum, nas águas do Paraíba do Sul, encontraram algo inesperado, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Quem poderia imaginar que o lugar de uma pesca infrutífera tornar-se-ia o lugar onde todos os brasileiros podem se sentir filhos de uma mesma mãe? Veja como se repete, né? Acabou o vinho, o casamento seria aquela conversação feia, né? Porque o que acontece é isso. Não sei se já foram em cidade pequena, né? Meus parentes é tudo de Chapada, né? Então é assim, quando você faz festa, é igual pioio de festa. Todo mundo tem que ser chamado. Ai, se não chamar um, é mágoa para a vida toda. E aí reclama e fala mal, né? E aí você tem que chamar todos os parentes. O povo de Jesus era igualzinho. Nosso povo aqui, da Baixada Cuiabana. Só que tem uma coisa boa, né? Chamar todo mundo é bom. Mas também se faltasse comida, o que acontece em festa de santo quando falta comida? Fica por 10, 15, 20 anos falando, pois é, a festa de fulano, faltou comida. Tudo foi bom, mas se faltou comida, vira o converseiro, né? Aí torna assunto para anos de conversa, não acaba nunca. Gente, imagina a humilhação que seria para essa família. Estava começando ainda o casamento ainda estava menos da metade. Porque eles lá têm uma festa que dura quase uma semana o casamento. Eles só estavam no início. E ainda o mestre Sala se surpreende. Cara, você deixou o vinho melhor para o final. A gente deixa o pior para o final. Está todo mundo bêbado, aí já não consegue mais distinguir o que é uva boa e o que é uva ruim. Veja como que esse texto é tão atual para nós, fala do nosso povo, né? E o Papa está dizendo isso. Uma pesca infrutífera, uma noite inteira sem nada a pescar, se tornaria um milagre que reuniria um povo inteiro, né? Quem poderia imaginar que o lugar de uma pesca infrutífera tornar-se-ia o lugar onde todos os brasileiros podem se sentir filhos de uma mesma mãe? Deus sempre nos surpreende, como o vinho novo no Evangelho que ouvimos. Olha só o Papa dizendo, o mesmo Evangelho, em 2013. E ele diz, Deus sempre nos reserva o melhor. Olha que bonito, gente. Essa festa de Aparecida, né? Providencialmente, hoje é domingo, amanhã é segunda, vamos ter 2 missas em 2 comunidades, mas hoje tivemos essa oportunidade de poder celebrar aqui. Já estamos cumprindo o preceito de domingo
e já estamos vivendo a segunda de Nossa Senhora Aparecida. No mesmo dia a gente está fazendo algo tão bonito. Deus nos reserva o melhor. Mas pede que nos deixemos surpreender pelo seu amor. O Papa está sendo coerente. Lá em cima ele diz, não basta as coisas admiráveis, é preciso pedir a capacidade de continuar a se admirar. Quantas coisas bonitas acontecem no nosso dia a dia e nós já não nos surpreendemos, já não somos capazes de agradecer, já não somos capazes de ver Deus nos detalhes da vida. Ficamos pessoas rabugentas, né, reclamonas. O Papa está dizendo, continue a alimentar em vocês o coração mariano, a capacidade de se surpreender, de deixar Deus nos surpreender. Pede-nos que deixemos nos surpreender pelo seu amor, que acolhamos as suas surpresas, confiemos em Deus. Longe dele, o vinho da alegria, o vinho da esperança se esgota. Longe de Deus a gente perde a alegria. Se nos aproximarmos dele, se permanecermos com ele, aquilo que parece água fria, aquilo que é dificuldade, aquilo que é pecado, se transforma em vinho novo de amizade com Deus. Homilia do Papa Francisco em Aparecida. Veja só, que bonito, né? Quando a gente se aproxima de Deus através de Maria, o que era frio, o que era triste, o que era indiferente, aquece, derrete e vai transformando o nosso coração. É essa relação profunda de Maria com o Espírito Santo desde o início dos Evangelhos que faz a igreja cantar no Veni Sancte Spiritus, né? O que era duro, amolece. O que era frio, aquece. O que era torto, se endireita. O que era distante, se aproxima. Aquilo que era a dureza de coração é amolecido. Assim é os filhos de Maria. Quem chega perto dessa mãe, espelha em si a ternura do céu, a ternura de Deus. Então Maria, como ícone, realização e plenitude da igreja, representa o que cada um de nós podemos ser, se formos dóceis à vontade do Pai. Peçamos essa mãe querida, a Virgem Aparecida, que nos abençoe sempre. Vamos levantar e vamos cantar com alegria aquela música bonita, Viva Mãe de Deus e Nossa, com louvor, com alegria de filhos, né? Hoje já é a véspera do dia da grande Mãe de Deus, então vamos cantar juntos. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Vamos levantar a mãozinha. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Vamos lá, Paulinha, agora você puxa. Você tem uma voz melhor que a minha, vai lá. Nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Vamos lá, todo mundo levantando a mão. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aqui estão os nossos devotos. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé encendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida.
Levantando a mão. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Amém. Vamos já em pé.